Olá, muito boa noite a todos. Olá, colegas, outros colegas que nos possam estar a ver. É um enorme gosto ver-vos a todos. Temos mais de 600 inscritos hoje, num dia especial, Dia da Mulher. Aproveito para enviar um abraço muito forte a todas as mulheres e na certeza que todos nós estamos a trabalhar todos os dias num grande empoderamento que é necessário darmos nos dias de hoje, sobretudo nesta enorme crise que estamos todos a atravessar e, portanto, agradecer-vos disponibilizarem um pouco do vosso tempo familiar para estarem hoje aqui connosco a ouvir dois ilustres convidados que vamos ter, o Dr. Ricardo Batista Leite, médico especialista em infecciologia, deputado do PSD, professor da Nova Medical School, é também coordenador científico da Escola de Saúde Pública da Católica, doutorando em Saúde Pública e em Sistemas de Saúde. Portanto, uma pessoa que tem dado, desde há um ano, muito o seu tempo na defesa do nosso Serviço Nacional de Saúde, do nosso sistema de saúde, em prol do combate a esta pandemia. Tem sido, sem dúvida alguma, uma das vozes mais ativas nesta fase em que estamos a viver. E o Dr. Alexandre Lourenço, administrador hospitalar do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, doutorando na nova School of Business Economics, consultor também da OMS e presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Eu quero-vos agradecer porque sei que o dia foi um dia muito complicado e sei também que para estarem hoje aqui a esta hora estão a abdicar muito daquilo que é o vosso tempo familiar e, portanto, um obrigado muito sentido por esta oportunidade que nos estão a dar a todos. Em falarmos um pouco sobre aquilo que tem sido, de facto, a grande consequência desta pandemia em Portugal. E, portanto, o tema que hoje escolhemos para partilhar com todos é que tipo de sistema de saúde para Portugal na pós-pandemia. Todos sabemos e temos vindo ao longo dos últimos meses a ouvir inúmeras vozes sobre esta área. A pandemia, sem dúvida, que está a colocar uma pressão absolutamente enorme em todo o nosso sistema de saúde, mas sobretudo no nosso Serviço Nacional de Saúde. E as consequências são nefastas em todos os setores da nossa sociedade, não só na saúde, mas também na economia, na educação, na justiça, em todas as nossas dinâmicas societárias. E, portanto, estas consequências mostraram todas as fragilidades que o nosso sistema de saúde tem e a necessidade premente de reformas estruturais que permitam uma melhor e uma maior capacidade de resposta à realidade que temos hoje pela nossa frente no período pós-pandemia. E aqui a questão coloca-se como vamos nós todos normalizar a situação na pós-Covid-19? Quais são as prioridades? Qual é a capacidade que vai existir face ao cansaço de todos nós, face à contaminação de milhares de profissionais de saúde? Seremos, sem dúvida, o melhor investimento em saúde ou vamos continuar a ser vistos como uma despesa pública? Perante estes dados que hoje dispomos, sobretudo económicos e financeiros, que tipo de sistema de saúde queremos todos e podemos, sobretudo, suportar em termos de tesouraria? E, portanto, são inúmeras as áreas que podíamos estar a discutir, mas selecionámos três dimensões absolutamente fundamentais para que consigamos ter um sistema de saúde robusto e consolidado. A primeira área é, indubitavelmente, os recursos humanos. Que tipo de equipa multidisciplinar temos que ter? Que tipo de valorização profissional pode o país dar aos seus profissionais de saúde? Depois, uma temática que é indissociável de um sistema consolidado e sustentado, que é o seu próprio financiamento. Como podemos colocar mais financiamento em cima do nosso sistema de saúde? Onde o vamos buscar? O orçamento é elástico ou não? E depois, um último tema que eu gostaria que pudéssemos dar uma opinião acerca das autonomias dos conselhos de administração das nossas instituições de saúde. Que tipo de composição deve ter um conselho de administração? Que tipo de método de escolha podemos esperar dos seus dirigentes? E que, sobretudo, que tipo de composição e que grau de autonomia é que nós podemos devolver aos nossos CEAs? E para começarmos rapidamente, colocaria uma questão ao Dr. Ricardo Batista Leite, porque além de deputado tem exercido a sua competência de médico no Hospital de Cascais. Se podes partilhar connosco, Ricardo, que tipo de realidade ou que tipo de impacto é que tu sentes que os nossos profissionais de saúde tiveram neste grande combate à Covid-19?
Muito obrigado. Estava aqui com dificuldade em tirar o som. Boa noite a todos. E começando por ti, Ricardo, agradecendo muito o convite da secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros e a cumprimentar os amigos, a Ana, a Cristiana e naturalmente o Alexandre, com quem partilho este painel. Dizer que a questão que colocas é uma questão muito sensível, que muitos colegas têm se enfrentado com situações muito difíceis, mas na realidade é importante não esquecer que a Covid-19 apenas agudizou um problema crónico. Ou seja, nós que trabalhamos no setor da saúde sentimos já há longos anos dificuldades enormes no contexto do sistema de saúde. Eu, antes de entrar no Parlamento, portanto, na primeira década do século, eu lembro-me de estar muitas vezes de urgência em vários hospitais e sentir-me carne para canhão, ou seja, a sentir-me a fazer medicina, mas no sentido em que, se eu estivesse a fazer bem ou mal, tirando o doente que ia sofrer as consequências disso, na realidade ninguém estava ali verdadeiramente a avaliar-me e a garantir que eu estava a fazer o melhor possível. O importante é que eu não colapsasse e continuasse a haver mais doentes para garantir que as métricas de performance estivessem a ser cumpridas. E isto reflete muito esta visão de que não interessam os resultados em saúde, mas sim garantir que a máquina vá funcionando como se de uma fábrica se tratasse. Ora, não é uma fábrica. São vidas humanas, são pessoas, e nesse sentido é a vida dessas pessoas que está nas nossas mãos. Com a Covid-19, particularmente nos momentos de maior stress, eu separaria aquilo que foi o momento inicial de menor stress comparativamente com o dezembro, janeiro e fevereiro, mas marcado por um período de enorme incerteza. Muitos colegas, como saberão e sentirão, acabaram por ficar longe das famílias. Alguns continuam a estar longe das famílias, por desconhecimento, na realidade, do impacto que o vírus SARS-CoV-2 poderia ter até com os nossos familiares, com os nossos amigos, uma pressão constante. E agora, envolvidos 12 meses desde o início da pandemia, estamos a assistir a um período em que os profissionais, todos eles, viveram este período sem férias, sem folgas, sem descansos, a viver sucessivamente, e o meu trabalho de voluntariado é um trabalho mínimo, uma vez por semana, comparado com quem está ali 7 dias por semana. Claro. E eles, vê-se o cansaço, vê-se a tensão, vê-se a pressão, e a ideia, eu lembro-me no final do verão passado de que poderíamos enfrentar uma nova onda. Ninguém imaginou que pudesse atingir a dimensão que acabou por se atingir, e de facto foi um esgotar emocional da parte dos profissionais. E na realidade estamos agora a discutir como é que vai ser o desconfinamento, e a simples ideia de podermos ter uma nova onda em finais de abril, maio, por falta de preparação do ponto de vista do processo do modelo de testagem, de rastreamento, ou mesmo do próprio modelo de desconfinamento, é algo que o sistema teoricamente até pode aguentar, mas os profissionais que são a alma e coração do SNS, sinceramente não sei como é que irão aguentar. E isto levanta uma outra questão que tem a ver com o pós-pandemia. É que há muita vontade em recuperar listas de espera, de consultas, cirurgias, exames, até de rastreios, pôr o sistema a funcionar no seu máximo. Mas para isso era preciso ter profissionais capazes, física e emocionalmente, para o fazer. Ora, é preciso ter em conta aqui os fenómenos de burnout, de cansaço extremo, que todos estão a viver, e que, sinceramente, não vejo neste momento abordagens da parte de quem tem responsabilidades, a tutela, nesse particular, porque estão também, compreensivelmente, centrados no meio do furacão da pandemia. Mas esta questão da saúde mental, do burnout, dos profissionais, e mesmo do ponto de vista da sua recuperação física, são elementos críticos
não só para aguentar o resto desta pandemia, mas também, e se calhar acima de tudo, o pós-pandemia. Falaste num ponto que é essencial. Eu tenho lido muito aquilo que tu escreves e tenho acompanhado de perto aquilo que portanto, os consultores da OMS têm escrito nos últimos meses. Eles têm tocado no ponto essencial, que é a necessidade emergente de nós reforçarmos as equipas multidisciplinares. Eu olho com alguma preocupação, por exemplo, aquilo que está a acontecer na Suécia, onde os meus colegas me relatam semanalmente que têm dezenas e dezenas de profissionais de saúde a abandonarem a profissão. E no momento em que a diretriz europeia aponta para reforços, nós vemos, por exemplo, a Espanha e a França e o Reino Unido a contratarem todos os profissionais de saúde que estão no mercado, inclusive a Alemanha, com políticas muito agressivas, quer em termos de carreiras, quer em termos de projetos profissionais. Tu conheces bem o setor e eu colocaria aqui uma questão muito específica ao Dr. Alexandre, que tem uma experiência vasta em administração hospitalar. O que é que está a faltar em Portugal para que, de facto, não só os administradores hospitalares, mas também a tutela, consigam reproduzir em Portugal aquilo que é uma realidade internacional há muito vivida? O que é que verdadeiramente em Portugal está a falhar para que não consigamos ter um investimento muito concreto a nível dos recursos humanos em saúde? Boa noite a todos e boa noite, Ricardos. É um prazer estar convosco e queria também felicitar aqui neste Dia Internacional da Mulher todas as enfermeiras que também estão a assistir, que certamente são, pelo que eu estou a ver, estamos aqui mais de 300 pessoas a assistir e que realmente é um bom público para termos para esta hora da noite. Eu creio que nós temos um problema grave de gestão dos recursos humanos no setor da saúde, não é de agora, já é algo que se vai arrastando há algum tempo. E essencialmente há uma falta de visão no que pretendemos do setor da saúde e qual é que é o papel dos profissionais de saúde. É importante reconhecer que os profissionais de saúde são, em grande medida, os maiores construtores do sistema de saúde. Isto pode parecer uma frase vaga, mas ao contrário de outras áreas, o setor da saúde é eminentemente dirigido por profissionais de saúde, aos mais vários níveis. As direções intermédias são ocupadas por profissionais de saúde, mesmo por tradição em Portugal, a gestão de topo também é feita, na sua grande maioria, por profissionais de saúde. Existiu uma aposta grande nas carreiras, particularmente na carreira médica, logo no final dos anos 60, depois na carreira de enfermagem também, durante o desenvolvimento do SNS, mas existiu aqui uma valorização grande até do papel dos profissionais na gestão e na forma de dirigir as organizações. O que me parece que a determinada altura, e que não consigo precisar o momento, mas porventura, por exemplo, no processo de corporização dos hospitais, a partir dos hospitais SA, por exemplo, pode ser esse um momento marcante, não consigo situá-lo no tempo. Há aqui uma preocupação, e que também é vista em outros países, principalmente nos anos 80, em Portugal isso não sucedeu, porque também tinha um sistema de saúde muito incipiente, mas essencialmente um movimento de podemos identificar quase como, em inglês diríamos, managerialism, ou uma visão altamente gestionária do sistema de saúde, com preocupação essencialmente com a eficiência, com o que o Ricardo estava a falar há pouco, uma preocupação grande no volume e na eficiência, em que existe aqui alguma preocupação de subalternização dos profissionais. Eu creio que em Portugal isto acontece bastante tarde, já neste século, mas essencialmente num sistema planificado como o nosso, de um sistema público de saúde em que eminentemente há uma grande dependência da forma como as carreiras são determinadas, como é feita a admissão de profissionais, e isto é altamente centralizado, não está ao nível de cada organização, do setor privado. A partir do momento que começam a existir falhas graves na administração pública, e particularmente na administração central, existem consequências muito nefastas em todo o sistema. E vimos isto, por exemplo, só pegando aqui na carreira da enfermagem, que, por exemplo, nós assistimos na primeira década, na segunda metade da década do século, por exemplo, uma destruturação essencialmente da carreira,
dos salários que eram praticados. Todos vocês reconhecem que só em 2009 é que existe quase uma uniformização dos salários praticados dentro do setor público da saúde. Cada hospital podia estar a praticar os salários que quase que entendia. E depois, por outro lado, também existe outro fenómeno que é, sendo um sistema em que o Estado é o maior empregador, existe aqui também um fenómeno que a própria formação dos profissionais não acompanha as necessidades do setor. Ou seja, ou pelo menos não as necessidades, mas a capacidade de absorção dos profissionais do setor, que é outra questão, se os profissionais contratados correspondem à necessidade ou se correspondem à capacidade que o setor tem para contratar. E, do final da primeira década do século, vimos desemprego na área da enfermagem. Eu recordo-me concursos abertos em que se candidatavam para o hospital 2.000, 3.000 profissionais de saúde, enfermeiros diretos para alguns postos de trabalho. Portanto, há uma estruturação grande e que isto não vem ser resolvido e não continua sem estar resolvido. E que não parece, e acompanho as preocupações que têm sido sentidas, é que neste momento também não existe para os profissionais de saúde uma evolução do que é que são as organizações de saúde e que permitiria, por um lado, a nível central, um planeamento e a adequação do setor às necessidades da população. Vimos, por exemplo, o caso do plano de recuperação que foi apresentado, que eminentemente busca investimento que não foi feito nos últimos anos, como se não tivéssemos aprendido nada nos últimos 20 anos, e depois, ao nível das organizações, vimos organizações descapitalizadas, não só na questão dos recursos humanos, mas também na gestão dos recursos humanos. Qualquer instituição, qualquer hospital, vê, por exemplo, que o serviço de recursos humanos é um serviço administrativo que não tem qualquer preocupação, por exemplo. Estamos aqui a falar de estruturação de carreiras, oferta de planos de Formação. Não é só de formação, que de certa forma até existe alguma formação ad hoc, mas é oferecer a um profissional de saúde um plano de carreira. Mesmo dentro da sua própria carreira, oferecer dentro desta organização o desenvolvimento que temos preparado para si, é este, e trabalhar com essa pessoa num sentido de médio e longo prazo. O que é que nós vemos? Na prática, e vimos agora dos últimos meses, há uma abertura, os hospitais contratam o que existe no mercado. Reparem que também sempre por salários mínimos, ou seja, reparem que mesmo no caso recente dos cuidados intensivos, a capacidade que os hospitais tinham para contratar é reduzida a contratos de 4 meses e a salários de base de carreira. Quem é que poderia, com experiência no setor, por exemplo, em cuidados intensivos, que era um setor que tinha graves falhas dramáticas, quem é que, por exemplo, tinha alguma especialização em cuidados intensivos, estando no setor privado ou noutro país, viria para Portugal com um contrato de 4 meses a receber um salário de base de carreira? Ou seja, esta é a demonstração que muitas vezes, qual é que é o problema deste processo? É que muitas vezes acabamos por nos enganar uns aos outros. Ou seja, dizemos, não, os hospitais têm toda a capacidade para contratar. E reparem, isto não é totalmente mentira, mas também não é verdade. Porque, evidentemente, nunca vai recrutar os profissionais capazes, necessários e, essencialmente, profissionais que tinham competências para o fazer, para as tarefas que seriam necessárias. E acabamos por contratar pessoas mais jovens, que têm custos de entrada, que vocês sabem isso muito melhor que eu, a preparação em cada serviço para a sua entrada e sua autonomia é muito reduzida, demora meses, vai gastar também recursos dos próprios profissionais. Ou seja, e respondendo à pergunta inicial, essencialmente há uma falta de adequação do que o setor pretende para o futuro e qual é que é o papel dos profissionais de saúde, sabendo que eles devem ser valorizados. Neste momento, e passado este ano, e temos afirmado isto, existem 2 medidas concretas que deviam ser colocadas ou que já deviam estar implementadas. Uma é a questão da planificação do tratamento dos doentes não Covid, e podemos falar sobre isso, e a outra é urgente, é a revisão das carreiras profissionais, obrigatoriamente dentro da administração pública e obrigatoriamente, naturalmente, a dos profissionais de saúde,
particularmente a carreira de enfermagem, com revisão da carreira e revisão remuneratória, e, para além, e evidentemente, estes 2 pontos são essenciais para que consigamos sanear grande parte dos problemas, porque o que é que se teme, ou pelo menos o que é que se antevê deste processo, é que se isto não for feito em tempo útil, por um lado, a qualidade, temos milhares de portugueses para trás, que foram deixados nos últimos meses, e podemos discutir isto um pouco se tivermos tempo. Por outro lado, profissionais desmotivados, que estão muito cansados e que, por outro lado, para além de todo este cansaço, se sentirem que não existe uma preocupação clara e honesta para com as suas preocupações de condições de trabalho, de valorização profissional, nós vamos ter aqui um problema sério de sustentabilidade do setor. Sim, eu honestamente não quero dar uma imagem de corporativista nesta área, mas eu olho para isto com muita preocupação, porque eu analiso aquilo que é a formação nacional e internacional e os vários stakeholders apontam Portugal como o país com a melhor formação de enfermagem, a melhor formação médica da OCDE, que são basicamente os países que analisam estas matérias. E eu vejo os nossos profissionais mais especializados, médicos e enfermeiros, sobretudo estas 2 grandes classes, a imigrarem hoje. Já não imigra somente o recém-licenciado, imigra sim aquele especialista que tem muitos anos de experiência e, portanto, consegue ter esse tal projeto profissional num país próximo de nós, com outra valorização. E preocupa-me, sobretudo, eu começar a perceber que esta decisão não se prende com bases orçamentais. Nós não podemos afirmar que Portugal não contrata ou Portugal não tem uma dotação segura multidisciplinar por razões estritamente financeiras ou económicas, porque aquilo que me estás a dizer é que há aqui de facto uma falta de um pensamento estratégico a nível de saúde. E aquilo que pela análise que eu tenho feito nos últimos anos, os recursos humanos são contabilizados para aquilo que é a gestão corrente do momento e falta de facto aqui uma visão. Mas também, no meu ponto de vista, começa a faltar também algum nível de exigência. Um exemplo muito concreto, no Orçamento de Estado para 2021 está inscrito que até 31 de março, portanto, o governo português teria de contratar cerca de 800 enfermeiros para os cuidados de saúde intensivos e cerca de 654, salvo erro, para os cuidados de saúde primários, nomeadamente de saúde pública. Nada está a ser feito nesta matéria, Ricardo. E o Ricardo está na Assembleia e lida muito com estas questões orçamentais. Uma pergunta muito concreta. De facto, a opção limitadora de olhar para os recursos humanos como um elemento absolutamente central na sustentabilidade de um sistema de saúde é ideológica ou de facto existe aqui matérias orçamentais ou imposições europeias que nos restringem nessa tomada de decisão? Bom, Ricardo, ainda recentemente estava a ter essa discussão, no sentido mais lato, sobre o papel do Orçamento de Estado e da discussão do Orçamento de Estado no Parlamento. Porque, na realidade, nós aprovamos uma série de alterações ao Orçamento de Estado, na sequência de quase 2 meses de debate dentro da Assembleia da República, primeiro na especialidade, primeiro na generalidade, depois na especialidade. E quando fazemos uma análise retrospectiva, que é algo que muitas vezes não se faz, o que interessa é o que é aprovado e aparece nos jornais como estando aprovado. Mas vai-se ver, grande parte daquilo que foram alterações à versão original do documento nem sequer são executados. E o papel fiscalizador passa por apontar o dedo que não foi feito, mas fica por aí. Quer dizer, esta é a lei suprema do Estado, para além da Constituição, é o Orçamento de Estado que nós aprovamos todos os anos e que garante a nossa execução, a execução de funcionamento de um Estado de Direito. E depois, pura e simplesmente, não é respeitado. E, portanto, quando olhamos, por exemplo, ao longo dos últimos anos, as promessas de investimento na saúde, quando olhamos diretamente para a rúbrica de investimento no Serviço Nacional de Saúde, ano após ano, entre aquilo que consta do orçamento e aquilo que é a execução, tirando 2020 por força da pandemia, ficou sempre cerca de 50% ou menos face àquilo que estava executado, face àquilo que estava orçamentado, em termos de execução.
Ou seja, aquilo que foi prometido para o sistema não é executado, ou por via de cativações ou outras matérias quaisquer. Aquilo que o Alexandre Lourenço falou é verdade. De hoje para amanhã vão dizer, não, o dinheiro estava lá para contratar os enfermeiros especialistas, eles é que não quiseram aparecer. Nós lançamos os concursos para os médicos especialistas e eles não apareceram. Mas ninguém olha, de facto, para as condições em que são oferecidas e para a realidade do mercado para perceber, nunca iriam aparecer. E quando se lançaram os concursos já se sabia que ninguém iria aparecer. É para inglês ver, como o Alexandre dizia bem. E, portanto, é uma questão ideológica? Não, não é. Há erros crónicos, quase fundacionais, do Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito à gestão dos recursos humanos. O que não é aceitável é nós estarmos em 2021 e continuarmos a gerir recursos humanos como se estivéssemos no princípio do século XX. E aquilo que acontece hoje é que nós nem sequer temos uma base de dados que permita saber quais são os diferentes graus de diferenciação, de performance clínico dos vários profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Foi aprovado em 2014 ou 2015 a criação do Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, precisamente para dar a resposta quem são os profissionais que existem, onde é que trabalham no setor público, privado e social, quais os seus graus de diferenciação. E a verdade é que até hoje, se a Ministra da Saúde quiser dizer quem são os médicos ou enfermeiros que trabalham no SNS, consegue-o por via da folha de vencimentos. E isto é algo que chegamos à conclusão que depois torna-se impossível. Na verdade, nós fazemos qualquer tipo de planeamento. Repare, mesmo quando sabemos, não se planeia. O OCDE, que o Ricardo citava, disse, penso que em 2016, que 2021 ia ser o ano em que se iam reformar mais médicos de família. 610, responsáveis pela cobertura superior a 1 milhão de utentes do Serviço Nacional de Saúde. Fomos avisando, dizendo que era preciso fazer uma planificação. O PSD, até no último programa eleitoral de 2019, incluiu uma série de propostas de como eventualmente resolver isto, pura e simplesmente ignorado. Só no primeiro mês deste ano, 20 mil portugueses ficaram sem médico de família, em pleno contexto pandémico. E, portanto, se nós não planearmos, nós não vamos conseguir dar resposta. É tão simples quanto isto. E falavas na questão das equipas multidisciplinares. Isso implica também ter uma cultura de raiz que esteja orientada para isso. E começa não só dentro do SNS, mas numa integração até na forma como somos formados. E a Organização Mundial de Saúde tem isto mais do que estudado e definido. Como é que nós fazemos os modelos cruzados formativos nos anos pré-clínicos e pós-clínicos na formação pré-graduada e depois como é que se cria uma cultura de equipa multidisciplinar no futuro. Se nós formarmos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, cada um no seu buraco, separadamente, no seu silo, depois esperar que, por magia, vão conseguir trabalhar em equipa e ter uma linguagem comum, é enganarmos a nós próprios mais uma vez. Por fim, na realidade, quando falamos da falta de profissionais, nós temos uma tendência para generalizar. E esse é um problema que eu acho que é preciso ultrapassar. Porque quando falamos de médicos, é inquestionável que há partes do território até tem médicos a mais. O problema é que há determinadas especialidades onde há carência. E há determinadas partes do território onde, objetivamente, o rácio de médicos é muito baixo. No caso dos enfermeiros, é baixo em todo o território. E, portanto, quando comparamos com as métricas internacionais, há falta de enfermeiros. Mas mesmo entre os enfermeiros, depois, quando olhamos para os graus de especialidade, também há diferenças. Há determinadas áreas onde é mais fácil e outras onde é menos fácil. Ora, esse tipo de identificação e planeamento para nós podermos fazer o tal planeamento formativo a médio prazo e, objetivamente, trabalharmos com a lei do mercado, percebermos que há determinadas áreas de especialidade que, objetivamente, por força do mercado, são mais caros do que outros, são fundamentais para nós podermos garantir a compensação. Caso contrário, nós não vamos conseguir responder. Eu tenho ouvido algumas ideias, por exemplo, à volta da exclusividade. Se nós forçarmos a exclusividade, nós vamos ter que incluir cláusulas de rescisão, em que as pessoas vão ter que pagar de volta todo o trabalho, toda a formação que tiveram, seja pré-graduada, seja pós-graduada na especialidade. Ora, eu conheço determinadas especialidades que não se importam nada de pagar de volta. Ora, são exatamente as especialidades onde temos maior falta dentro do sistema. E, portanto, a ideia de tratar os médicos ou enfermeiros como pilotos da aviação civil, da aviação da Força Aérea, que depois fogem para a aviação civil, não é praticável. Porque o que vai acontecer é que vamos ficar com muitos profissionais das áreas onde já temos até bastante resposta. E, portanto,
Estou a dar estes vários exemplos para demonstrar a complexidade daquilo que é a questão dos recursos humanos, sendo que, como o Alexandre lembrava bem, as carreiras foram de facto provavelmente das mais importantes conquistas na fase inicial do Serviço Nacional de Saúde e que garantiram que o Serviço Nacional de Saúde, apesar das dificuldades, apesar do subfinanciamento crónico e por aí fora, tenha conseguido dar resposta, mesmo na falta de infraestruturas e de condições adequadas. Ora, mas isto não é eterno, nem é elástico, tem os seus limites. E está na hora de mudarmos de metodologias para obtermos melhores resultados e prepararmos para o futuro. Nós e vocês sabem melhor do que ninguém, nós nos últimos 4, 5 anos temos-nos debatido muito por esta questão das dotações seguras, da organização, da otimização dos nossos recursos humanos no setor da saúde, mas nós encontramos sempre um obstáculo, portanto, porque quando eu digo nós, estamos a falar de um órgão regulador que tem sempre uma ideologia um pouco corporativista, com base na proteção daquilo que são os interesses da nossa profissão. Nós aqui na secção regional do Centro temos conseguido, ao longo deste tempo, despir um pouco esse casaco e olhar para isto de uma maneira séria e trabalhar com os vários stakeholders, e temos-lo feito. E a conclusão que eu chego, depois de 5 anos nestas funções, é que ou nós temos a capacidade de criar um grau de exigência elevado em toda a cadeia de valor, e temos-lo feito aqui na secção regional do Centro com os vários conselhos de administração, no sentido de os sensibilizar para esta matéria, para a necessidade da dotação segura e o impacto que isto vai ter depois, não só na qualidade de vida dos nossos utentes, mas sobretudo naquilo que é o desempenho económico do nosso hospital ou noutro aspecto, do centro de saúde ou de outra qualquer instituição de saúde. Portanto, eu colocaria aqui um pouco a tónica, se me permitem, até onde é que esta pressão exercida por parte das ordens profissionais conseguem ter um bom resultado esperado. Portanto, quando é que nós devemos entender ou mudar de estratégia nesta matéria? E nós costumamos dar muito o exemplo espanhol, que neste momento as dotações seguras, por exemplo, na classe de enfermagem, já estão definidas por decreto-lei. Isto é, portanto, é um decreto semelhante aos Estados Unidos e ao Canadá, onde para um número específico de camas tem que corresponder obrigatoriamente um número de profissionais de saúde. Esse documento está no gabinete da Ministra da Saúde e temos feito um trabalho e uma pressão grande para que nesta fase que estamos a viver houvesse essa consciencialização dessa necessidade, para não, digamos, deixar que os nossos profissionais imigrem e abandonem o nosso país, mas sobretudo para conseguirmos cativar aqui com algum plano de futuro. A minha questão coloca-se nisto, e o Alexandre tem muita experiência em administração hospitalar. Alexandre, como é que tu, estando desse lado, entendes ou sentes esta pressão portanto, dos órgãos reguladores no sentido da exigência de mais profissionais de saúde? Eu devo dar nota que só sendo aqui um bocadinho mais já há menos de 10 anos, eu trabalhei no sistema era responsável de uma das áreas da ACSS, que era o sistema de classificação de dependência e enfermagem, que deu origem, que foi introduzido nos anos 80 em Portugal. Aliás, foi uma transferência tecnológica dos Estados Unidos para Portugal nos anos 80 e depois deu origem à questão das dotações seguras. Eu creio que aqui há vários pontos e eu creio que tu também tens percebido isto ao longo do tempo. Uma é que estamos todos no mesmo barco. Ou seja, o que não me parece que, evidentemente, cada organização tem a sua agenda, mas eu creio que tem que existir aqui um ponto. E quem tem que ser a confluência desse ponto é o Ministério da Saúde. Ou seja, nós não podemos ter um Ministério da Saúde que ou hostiliza ou exclui. Temos de ter um Ministério da Saúde que junta e que cria, que oferece uma visão e que traz todos para a mesma discussão. E o que parece-me aqui é que, ao longo dos últimos anos, tem existido uma preocupação não em unir, em oferecer uma visão comum, e essencialmente é oferecer posições unilaterais. E o que me parece aqui é que, e parece-me que aqui tem que existir vontade de todos, que é de encontrar este caminho comum.
E isso pode ser feito de várias formas. Não temos que estar sempre de acordo, mas, no mínimo, temos que nos aprender a respeitar uns aos outros. E eu creio que nos últimos 5 anos a secção regional do centro tem tido essa, da parte dos administradores hospitalares, ou mesmo dos conselhos de administração, tem existido um diálogo positivo entre todas as partes. Evidentemente há limitações neste processo, principalmente quando os próprios hospitais não têm capacidade e a maioria de decidir o que quer que seja. Depois nós vamos falar sobre isto, creio que é no terceiro ponto da nossa sessão de hoje. Mas nesse ponto, o que me parece aqui é que essa oferta, e que deve ser essa obrigação do Ministério da Saúde, de oferecer esse caminho conjunto e de dizer o que é que nós queremos do sistema. Porque a verdade é que hoje nós não temos uma visão construtiva do sistema, temos uma visão quase que passadista. Reparem que o que nos oferecem hoje é exatamente o que eram as promessas de há 20 anos atrás. É o Hospital de Todos os Santos, é o Hospital do Seixal, é mais um hospital para Sintra, quando sabíamos já quase dos anos 90, desde o Amadora Sintra, que o hospital seria insuficiente para aquela população. É a questão da reforma da saúde mental, que continua sem ter, e isto também é reconhecido, até pelas pessoas que desenharam o próprio modelo inicial, que continua sem ter sem ser totalmente abrangente e horizontal, continua a ser uma visão demasiado verticalizada. É a questão da reforma dos cuidados de saúde primários, que passado 17 anos continuamos a discutir a reforma dos cuidados de saúde primários, quando, parece-me estranho, falámos de uma reforma que dura 17 anos, quer dizer, nós já devíamos estar a falar quase da reforma, de aprendermos com os últimos anos. E, essencialmente, o que é preciso é realmente apresentar um projeto novo para o setor da saúde, reconhecendo a dimensão dos desafios demográficos, reconhecendo a utilização das tecnologias. Não é dizer que deixámos de ter consultas presenciais nos cuidados de saúde primários para termos agora milhões de consultas de telemedicina, quando não aconteceram. Quer dizer, chamadas telefónicas não substituem consultas presenciais ou visitas domiciliárias presenciais. É realmente, nós temos uma capacidade de discussão do novo setor e isso tem de trazer toda a gente para a discussão e temos de ter um sistema de saúde construído por todos. E a nossa obrigação dos vários atores, o Ricardo como deputado, como médico, tu como enfermeiro, como responsável também de uma entidade reguladora, a minha obrigação é de procurar os consensos e procurar alcançar esse caminho, sabendo que esse caminho tem que ser liderado pelo Ministério da Saúde. E o que me parece aqui é que todas as nossas capacidades, todos os nossos alertas que têm vindo a ser dados, não é de há um ano atrás, não é da questão da Covid, porque antes já tínhamos vários problemas que não estão resolvidos, estão agravados, aliás, não é de há 2 anos, de há 3, de há 4, de há 5, não é de há 10 anos. A verdade é que nós, nos últimos 10 anos, pelo menos, ou temos estado a gerir uma crise financeira e a procurar, essencialmente, fazer redução de custos e, muitas vezes, das piores formas, sem qualquer investimento no setor, sem oferecer um projeto aos profissionais e sem apontar o caminho. E, neste momento, o que, para além das 2 áreas que eu falei há pouco, que é resolver e encontrar um plano para os doentes não Covid, e de encontrar soluções de valorização dos profissionais, é importante apresentar um plano e um projeto para o Serviço Nacional de Saúde, porque o que nós temos hoje está esgotado, está obsoleto, e por mais que nós trabalhemos sobre este modelo, nunca seremos capazes, enfermeiros, médicos, gestores, farmacêuticos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, prestar um bom trabalho, porque nós sabemos, no dia a dia, eu costumo citar uma tese de doutoramento de um enfermeiro que escreveu em 2014. Fez um inquérito a 5 hospitais da região centro, salvo entrevistou mais de 2.000 enfermeiros. E perguntou se os hospitais, aplicou um questionário, a perguntar se os hospitais estavam preparados para lidar com a população idosa. Sistematicamente, todos ou praticamente todos os enfermeiros disseram que não tinham competências, que o hospital não estava vocacionado, não tinha processos preparados e, quer dizer,
Isto foi em 2014 que esta tese foi publicada. Estamos em 2021. O que é que nós já fizemos para mudar e para redesenhar este setor para responder ao desafio demográfico? E esta questão é que nós teremos sempre maus resultados, estaremos sempre insatisfeitos enquanto não prestarmos bons cuidados de saúde. Seja na comunidade, seja num hospital, seja na continuidade de cuidados, nunca teremos profissionais de saúde satisfeitos enquanto não formos capazes de prestar bons cuidados de saúde. E isso nós sabemos hoje, diariamente, nas nossas instituições, para além do cansaço que todos temos, e particularmente as pessoas que estão a prestar cuidados, sabem que apesar de todo esse cansaço, não conseguem prestar os cuidados de saúde que as pessoas precisam. Sim, um dos maiores lamentos que eu tenho é de facto ainda não termos conseguido, e vocês conhecem as dinâmicas, uma relação construtiva com o Ministério da Saúde nesse sentido. Aliás, no início da pandemia sugerimos a criação de um gabinete de crise, um verdadeiro gabinete de crise com vários stakeholders, nomeadamente as ordens e outros, e foi-nos dito que sim, mas nunca saiu da intenção portanto, do Ministério. Isso que falas, ser o Ministério a liderar esse tal elo agregador de toda a cadeia, é verdade. Aquilo que eu sinto e daquilo que eu leio e aquilo que é a minha experiência e o feedback que essa experiência me transmite, é que tem existido demasiada ideologia no setor. Ideologia da direita, da chamada ideologia da esquerda, se queremos realmente um SNS mais forte, ou um sistema de saúde, etc, etc. Eu hoje concluo, e sou também utilizador portanto, do nosso Serviço Nacional de Saúde, assim como toda a minha família e amigos, o que eu concluo hoje é que as pessoas, quando têm uma necessidade de recorrer a esses cuidados, querem é que o problema seja resolvido em tempo útil e com a melhor qualidade possível, independentemente do tipo prestador. E eu penso que se nós conseguíssemos ter uma aproximação maior da academia neste sentido, daquilo que é o resultado de inúmeras teses de doutoramento que temos em Portugal internacionais, à gestão propriamente dita e também à política, eu estou convencido, aliás, um parênteses, uma das maiores críticas que o Ricardo tem feito à gestão deste combate à pandemia reside exatamente aqui, a incapacidade que a política tem tido de ouvir os especialistas e de basearem as suas decisões políticas naquilo que são a melhor evidência científica nacional e internacional. E, portanto, neste sentido, eu espero que nós consigamos, com estas vozes, e estes momentos também servem para nos consciencializarmos a todos sobretudo na criação da exigência, desde a gestão operacional à gestão de topo, à gestão política e estratégica, de olhar para o setor da saúde não de uma forma isolada, mas sim como talvez, e eu digo talvez porque sendo eu da saúde há sempre esta ideia de defendermos aquilo, o local onde trabalhamos, mas talvez seja, sem dúvida, o setor da economia, ou melhor, o setor da sociedade que mais impacto económico tem em toda a cadeia de valor. E a pandemia veio revelar exatamente isto. Eu não sei se vocês acompanham o meu pensamento. É que a pandemia veio revelar que, por não termos um sistema de saúde completamente robusto e preparado para lidar com estas questões e termos acreditado durante um tempo em como ele era totalmente elástico, obrigámos a sociedade a confinar com um custo absolutamente brutal para a saúde das pessoas, para a saúde das nossas empresas, para aquilo que é o nosso tecido empresarial. E, portanto, eu acredito que fruto deste grande combate e destas consequências negativas, eu penso que vamos criar esta exigência e espero ainda que seja este Ministério da Saúde a inverter as suas políticas, nomeadamente na valorização dos profissionais de saúde, porque de facto eu não diria que o sistema tem que estar montado sobre eles, o sistema tem que estar montado naquilo que são as necessidades das pessoas, mas não podemos de todo ignorar a criação das melhores condições de trabalho para que os profissionais aí possam trabalhar e desenvolver os melhores cuidados possíveis. E isto leva-nos aqui a outro ponto, porque eu tenho ouvido, desde que tomámos posse de 2016, começámos a lidar com estas áreas de uma forma mais direta, tenho ouvido muito por parte dos decisores políticos, nomeadamente o Ministério anterior, de que há de facto aqui muita desorganização, há muito desperdício e que de facto podia haver aqui uma otimização melhor a nível portanto, dos recursos humanos, equipamentos, instalações, etc., antes de olharmos para o tal subfinanciamento crónico. Eu não estou bem certo se isto de facto é verdade, até porque olhando para aquilo que são quer as execuções orçamentais,
quer também aquilo que são os indicadores de saúde, eu estou convencido de que temos de facto um subfinanciamento crónico grave, fruto também daquilo que tem vindo a ser as nossas políticas e métodos de financiamento. Neste sentido, faz-vos sentido, neste contexto, faz-vos sentido haver aqui uma reforma séria, e quando eu digo séria, planeada, executada com tempos definidos, até porque reformas, como o Alexandre dizia bem, as reformas têm 20 e 30 anos e não saem do papel. Portanto, faz sentido, tendo em conta a melhor evidência internacional de outros sistemas de saúde beverigianos como o nosso, faz sentido haver aqui uma reforma estrutural no financiamento das nossas instituições, nomeadamente o que aconteceu, por exemplo, com a criação da ULS, essa tentativa de financiarmos por captação. Faz-vos sentido esta reforma ou teremos que optar por outro caminho? Ricardo? Bom, é uma pergunta em que eu acho que não vou fugir muito da tua opinião nem do Alexandre, dizendo que é fundamental a reforma do sistema. Aliás, o Alexandre já o disse, e isso implica forçosamente uma reforma do próprio modelo de financiamento. Mas não é apenas uma questão de mais dinheiro, é de gastar melhor o dinheiro que já lá temos. E a pergunta que se faz é se nós estamos a retirar um maior valor possível por cada euro investido na saúde. E não é difícil chegar-se à conclusão que não. Há, de facto, um fenómeno neste momento do Serviço Nacional de Saúde que é, no fundo, um balde furado em que vamos enchendo de água e vai saindo sem que se retire esse valor. Aliás, olhando para aquilo que é o diferencial entre aquilo que nós investimos hoje no SNS, portanto, no nosso sistema público de saúde, e aquilo que a média dos países da OCDE gastam, teríamos que gastar pelo menos mais 4 mil milhões de euros por ano para nos equipararmos ao valor que outros estão a gastar. A pergunta que eu faço é, se nós gastássemos esses 4 mil milhões de euros por ano, que resultados teríamos? E a realidade dos factos é que ninguém sabe. Nem ninguém consegue medir. E este é um problema grave que nós temos no nosso Serviço Nacional de Saúde. O que não se mede, não existe. E aquilo que nós temos é que é uma situação em que nós não conseguimos medir a qualidade do ponto de vista da perspectiva do doente, não conseguimos medir as métricas do ponto de vista dos ganhos em saúde e muito menos conseguimos medir o impacto dos investimentos do ponto de vista da saúde comunitária, que são determinantes para reduzir a carga da doença e libertar verbas para a verdadeira inovação. E este é um aspecto que eu acho que é fundamental no médio e longo prazo. Nós sabemos que os custos em saúde vão continuar a subir, todas as projeções apontam nesse sentido, e se nós não fizermos as reformas necessárias, aquilo que já estamos a verificar, que é termos quase metade da população portuguesa com alguma forma de cobertura para além do SNS, recorrendo ao serviço privado, irá culminar numa situação em que, pela insustentabilidade financeira, pelo aumento constante de doentes crónicos e a pressão sobre o serviço público e o desvio daqueles que têm recursos de resolver os seus problemas noutros locais que não o SNS, é termos um sistema para ricos e um sistema para pobres, violando aquilo que é precisamente o preceito constitucional num serviço universal, geral e tendencialmente gratuito para todos. Portanto, a meu ver, nós de facto temos que fazer uma profunda reforma do sistema de saúde, que passa por ter uma avaliação de métricas de valor, e isso passa não apenas e só por os chamados outcomes clínicos, mas outcomes de base comunitária. E este diria que é provavelmente a grande diferença face ao modelo clássico de Michael Porter de medicina baseada no valor. No sentido em que, se nós não criarmos incentivos reais, métricas e depois incentivos reais, do ponto de vista de diminuição da incidência e prevalência de determinadas doenças crónicas na comunidade, vai se tornar absolutamente impossível. Com o envelhecimento demográfico e com o aumento da pobreza que infelizmente esta crise vai acarretar, vai se tornar absolutamente impossível nós continuarmos num sentido de crescendo da qualidade dos serviços prestados e da qualidade da saúde que vamos dando à nossa população e, como tal, vai diminuindo forçosamente a qualidade de vida e bem-estar das populações. Se, pelo contrário, tivermos essas métricas, podemos desenhar novos modelos de financiamento. Novos modelos de financiamento que dependem que os gestores
em vez de serem responsáveis por um determinado hospital ou centro de saúde, no modelo um pouco na linha daquilo que dizias, Ricardo, das ULS, passem a ser responsáveis pela saúde dos cidadãos de um determinado território e passam a ter métricas que lhes permite ser avaliados nesse fim. Mas toca numa questão fundamental que é, se calhar, tão crítico como terem o dinheiro para poderem gerir, que é terem autonomia para usar esse dinheiro. E este é um problema que o Alexandre já tocou na questão dos recursos humanos, mas que vai muito para além, que é a liberdade dos gestores e os profissionais e os líderes intermédios fazerem as parcerias que entendam, independentemente de com quem estão a fazer essa parceria. Se nós queremos objetivamente reduzir hipertensão arterial e diabetes num contexto territorial, não trabalhar com os vários setores da comunidade, desde as câmaras municipais às escolas, às universidades, às IPSS, envolvendo as várias entidades públicas, privadas ou sociais, é irrelevante. O que interessa no final do dia é se nós conseguimos obter os resultados pretendidos. Conseguimos ou não conseguimos melhorar aqueles indicadores. Conseguimos ou não conseguimos, no final do ano, ter a população mais saudável com melhor qualidade de vida. E, na realidade, nada disso pode ser feito hoje, mesmo que se quisesse amanhã começar, porque faltam os dados. E, portanto, eu diria que esse é um pilar estruturante para depois se poder construir tudo o resto. Mas é preciso ter uma visão clara para onde se quer ir. O problema é que neste momento na saúde sente-se que não há uma direção estratégica. E quando nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. E é precisamente isso que tem acontecido, muito antes da pandemia, e que tem levado a uma deriva que resulta em mais despesa, pior saúde. E só com uma reforma profunda, que esta pandemia, de certo modo, traz uma oportunidade, porque os outros setores da sociedade, particularmente setores com importância económica, perceberam que a saúde e o bem-estar da população é mais do que uma questão de obrigação social. É um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável de qualquer nação. E como tal, tendo este apoio social que antes não era tão presente, deveríamos aproveitar esta pandemia para iniciar desde já a discussão para o modelo de reforma, para o modelo de SNS, para o modelo de sistema de saúde que queremos em termos de integração de todas as áreas de prestadores e de intervenientes no contexto da saúde. Sim, eu estou muito alinhado no pensamento. Uma das viagens que fiz à Suécia para conhecer o sistema sueco e reunir com a maior associação multiprofissional sueca, uma das questões que nos colocaram foi exatamente essa, o nível de autonomia regional que existe. E, portanto, para eles faz-lhe muita confusão como é que nós conseguimos gerir a saúde de uma forma tão centralizadora. E vai um bocadinho ao encontro daquilo que tu estás a dizer. E eu tenho seguido com muita Também não é assim atenção. tão positivo, Ricardo. Também não é assim tão positivo. Mas posso depois falar sobre isso. Sim, eu ia O agora modelo dar aqui sueco uma não é assim questão. também tão positivo nesse aspecto da sobre-descentralização. Sim, compreendo que sim. Aliás, obviamente que estas reformas terão que ser sempre analisadas de forma muito cuidadosa, até para evitar algumas redundâncias e evitar alguns problemas que possam surgir como consequência. Mas eu tenho seguido com muita atenção o trabalho que a APA tem feito na tua liderança. Vocês têm substituído muitas das vezes, entre aspas, claro, aquilo que seria o trabalho da ACSS, nomeadamente no desenho de projeções futuras, tendo em conta os factos tanto atuais. A minha questão é, achas que os administradores hospitalares podem e devem ter aqui um papel muito mais ativo na reivindicação destas reformas estruturais a nível do financiamento, até porque isto depois tem uma influência tremenda naquilo que é o desempenho do administrador hospitalar. Achas que durante o tempo em que estás a presidir essa associação, achas que podíamos ter uma exigência, uma criação de uma exigência maior a esse nível, e aqui sim obrigar os administradores hospitalares a virem publicamente falar sobre estas necessidades, sobre os obstáculos que têm diariamente, ou achas que vamos continuar a tê-los presos a uma nomeação política? Tu como é que olhas para esta situação? Deixa-me só, eu não quero fugir à tua pergunta, mas deixa-me voltar um bocadinho atrás, que o que foi dito foi muito importante. Eu não, quando há pouco falaste da questão de existir excesso de política na saúde, eu acho que não existe excesso de política, existe falta e déficit de política de saúde. O que nós temos é pessoas que estão convencidas de uma ideia e querem implementá-la. Como o Ricardo estava a dizer há pouco, ninguém avalia nada.
O que interessa é fazer de acordo com os nossos preconceitos, ou seja, não há política de saúde. Repara, eu hoje, se me perguntarem qual é a política de saúde portuguesa, olha, se é a descentralização, ou se é a concentração, ou o que é que, eu não sei o que é a política de saúde em Portugal atualmente. Não há uma discussão séria, não há esse espaço, e aí a associação que atualmente presido tem feito um trabalho de criar esse espaço para nós conseguirmos fazer discussão e já publicámos vários documentos, vários relatórios sobre agendas várias, nomeadamente sobre a questão do financiamento. A questão do financiamento, permita-me só também dar aqui só uma nota, que há aqui dois níveis. Uma é da incapacidade que nós temos para angariar recursos para o sistema, ou seja, nós hoje temos uma limitação grande na capacidade do Estado investir em saúde e que, evidentemente, temos valores muito baixos. Aquela diferença que o Ricardo estava a falar dos 4 mil milhões de euros é entre o investimento público e a média dos países da OCDE também em termos de investimento público. E, por outro lado, existe também uma falta de percepção que, e eu apesar de te acompanhar, no sentido que o setor da saúde é um setor que cria riqueza pelo simples facto de prestar cuidados de saúde, a verdade é que nós temos que ver o setor da saúde muito para além dessa criação de riqueza. E nós, no momento atual, temos oportunidades de criação de riqueza e de emprego para além dos efeitos diretos da prestação de cuidados, nomeadamente da introdução de novas tecnologias, de testar novas tecnologias, das instituições hospitalares, dos centros de saúde, do setor social estarem agregados no desenvolvimento de novos produtos tecnológicos que vão muito para além do medicamento. Portanto, há aqui um espaço grande de criação de riqueza e de emprego e de criação, quase uma estratégia industrial associada ao setor da saúde. Falamos, por exemplo, da questão da medicina de precisão, ou de áreas relacionadas com a área tecnológica, que evidentemente Portugal e o SNS têm capacidade para alavancar uma transformação e de apoio ao setor empresarial português e para a criação de produtos transacionais. Por outro lado, a questão, e isso vai permitir mais riqueza e vai permitir trazer mais dinheiro para o setor. Agora, evidentemente, o dinheiro que está a ser colocado hoje no setor é mal utilizado pelo simples facto, e já não vou elaborar sobre as apreciações comuns que faríamos em relação a um modelo centralizado do Ministério das Finanças na contratação pessoal, as ineficiências que isso causa, toda a burocracia que temos e os meses que demoramos para contratar um profissional de saúde que era preciso há 10 meses, quando vem a autorização ele já não é necessário. Portanto, já nem vou elaborar por aí. Mas, evidentemente, quando nós não conseguimos prestar cuidados de qualidade, quando nós temos doentes nos nossos hospitais internados 3 meses consecutivos sem necessidade de lá estar, quando essa cama podia ser utilizada por vários doentes que necessitariam daqueles cuidados, nós estamos a falhar. E estamos a falar de 8,7% das pessoas internadas. A última medição que a APA fez com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e que este ano vamos juntar também à Associação Portuguesa de Assistentes Sociais, dava nota que 8,7% dos doentes internados não precisavam de cuidados hospitalares. Podiam estar a ser por várias razões, uma falta de resposta dos cuidados continuados, falta de respostas sociais da comunidade. Portanto, então estamos a prestar maus cuidados e estamos a criar ineficiências. E é nessa lógica de eficiência que faz sentido evoluir para outro modelo. E outro modelo de cuidados que eu creio que os enfermeiros também defendem há muitos anos e que é importante encontrarmos aqui, que é o redirecionamento para um modelo de gestão de base populacional, que era o que o Ricardo estava a falar há pouco, e de abandonarmos unicamente o modelo biomédico de prestação de cuidados. A prestação de cuidados em si contribui, e se o sistema de saúde, e o objetivo do sistema de saúde, é melhorar a saúde da população, não é fazer consultas, não é fazer cirurgias, é melhorar o estado de saúde da população. O sistema de saúde, a prestação de cuidados, contribui em 20% dessa melhoria do estado de saúde. A alteração dos comportamentos contribui 40%, as condições socioeconómicas outros 40%. Portanto, nós, obrigatoriamente, e os passos que temos de dar para o futuro, é de obrigatoriamente termos uma visão de gestão populacional e de integração
de cuidados com o setor não contributivo da Segurança Social. E não estamos a falar de pensões, estamos a falar dos apoios ao setor social. E essa integração com o setor social e com a capacidade de nos integrarmos capilarmente com a comunidade é essencial para prestarmos melhores cuidados de saúde e conseguirmos evoluir no modelo de cuidados de saúde. É exigente? É. Há países que já estão mais evoluídos que nós, estão. Podemos aprender com eles, força. Temos que ir conjunto, aprender e realmente dar mais espaço a modelos fora dos hospitais, de comunidade, como eu estava a falar há pouco, de parcerias locais e de intervenções locais. E é nessa lógica, quando estamos aqui a falar de financiamento, que evidentemente o financiamento tem que ser também e fomentar estes modelos. Eu tinha uma discussão, eu sou consultor da OMS, como falaste há pouco, e principalmente nas áreas de financiamento e de fortalecimento dos sistemas de saúde. E tinha discussão com colegas bem mais capazes do que eu sobre como é que este novo modelo de cuidados de saúde, como é que nós colocamos o dinheiro no setor, como é que ele vai ser colocado. E a primeira regra que nós chegamos quase a um acordo é temos que retirar todos os incentivos nefastos que nós temos hoje no sistema. Que incentivos nefastos é que nós temos hoje no sistema? Na prática, é andar a dizer que por tu fazeres mais cirurgias, vais receber mais. Por estás a fazer 20 consultas em vez de fazer 2, vais receber mais. Por fazeres mais menos comentários de diagnóstico, vais fazer mais. Esses incentivos têm que ser retirados e nós temos que financiar por ganhos em saúde. Não na ideia, como estava, e acompanho totalmente o Ricardo, quase na ideia portiana de termos análises doença a doença, mas de conseguirmos ter essencialmente uma gestão de base populacional. E essa gestão de base populacional, que obrigatoriamente vai exigir mais participação na gestão das nossas organizações, dos vários atores, e já avançando no que certamente gostarias também de falar, que é a questão da governação das instituições. Nós não podemos ter instituições que hoje, e voltando à questão dos administradores hospitalares, foi a tua questão também inicial e trazendo essa, nós temos que abandonar um modelo em que a nomeação é política e não é meritocrática. É partidária e não é baseada em mérito. E a avaliação dos gestores é avaliada por conivências políticas e não é avaliada pelos resultados alcançados. E esse caminho é feito essencialmente quando trouxermos também profissionais capazes e profissionais de saúde. Repara, nós temos que ter profissionais e pessoas que fazem gestão capazes e capacitadas, sejam enfermeiros, médicos, gestores. Têm que ser capazes e têm que ser avaliados. Previamente têm que ter requisitos para o exercício de funções e têm que ser avaliados da sua ação. Mas, por outro lado, e permitam-me lançar isto, nós temos que ter um modelo mais participativo de gestão. Não é que a gestão operacional e executiva deva ser feito pelos profissionais, mas os profissionais e as outras entidades têm lugar na gestão das organizações, nomeadamente na capacidade de direcionamento estratégico e de adaptação local das instituições às realidades locais. O que é que eu quero dizer com isto? É que um modelo que nós nunca tivemos em Portugal, que é de ter os profissionais de saúde representados em boards, em direções não executivas, que aprovem os planos estratégicos, que avaliem os conselhos de administração. Termos as universidades, as escolas, as autarquias, forças da comunidade a velar pelo que as instituições de saúde prestem cuidados à sua população. Porque um hospital, um centro de saúde, não presta cuidados ao Ministério da Saúde. Um hospital, um centro de saúde, tem que responder, primeiro, perante a população e perante os profissionais que também dele fazem a sua casa. E nós temos que evoluir num modelo participativo, de gestão participativa, em que todos se sentem envolvidos e dentro da mesma casa. Não é termos um Conselho de Administração num ponto. O Conselho de Administração não é um órgão de direcionamento e de gestão operacional. E que essencialmente tem que responder perante as pessoas que trabalham naquela organização e perante a comunidade. E nós hoje não temos esse modelo. E evidentemente temos que esse modelo só funcionará quando tivermos modelos de nomeação ou de designação
de pessoas para os conselhos de administração, despartidarizado, baseado no mérito, na competência, e depois dessas pessoas lá estarem, elas serem avaliadas pelos profissionais daquela instituição, pela comunidade, pelas universidades, pelas escolas, de uma forma independente e objetiva. Porque, caso contrário, nós vamos cometer sempre os mesmos erros. E os mesmos erros serão sempre estar a escolher pessoas de confiança política e a responderem politicamente perante órgãos políticos e não responderem perante a população. Sim, eu penso que estamos todos, pelo menos as quase 500 pessoas que nos estão a ouvir, tenho a certeza absoluta que concordam connosco. Eu recordo-me que o professor Adalberto Campos Fernandes, durante o seu mandato, ele tinha um pensamento, pelo menos era isso que partilhava connosco, um pensamento também alinhado com aquilo que o Alexandre acabou de dizer, mas não conseguiu alterar a lei da GPS nesse sentido. A minha questão é, Ricardo, agora uma questão muito política. Achas que os partidos políticos estão preparados para este nível de reforma? Essa é uma pergunta fantástica, Ricardo, porque eu espero que sim. E devo dizer, como dirigente partidário, como também sou, uma pessoa com responsabilidades, pelo menos num partido, eu estou com muita vontade de ver esta reforma acontecer e conheço muita gente no terreno com essa vontade. Devo dizer que, neste contexto pandémico, no meio da desgraça que ela representa e das vidas que ceifou, traz uma esperança para uma verdadeira reforma. Porque eu vejo pessoas das mais diversas áreas, e vamos ser honestos, a maioria das pessoas olhavam para a saúde como uma coisa quase caritativa. Era uma coisa social, não é? E hoje não. Hoje vejo pessoas de áreas tão diversas da nossa sociedade a quererem compreender melhor e a participarem no processo de discussão. Porque perceberam os graves problemas que nós vivemos e vivenciamos, que agora foram ampliadas à lupa pela Covid-19. E, portanto, nesse sentido, eu creio que o ambiente partidário para a reforma incrementou. Diria mais que hoje é por demais evidente que aquilo que o Alexandre disse é verdade, no sentido em que o modelo de nomeação dos quadros, quer de liderança intermédia, quer de liderança de topo, os que têm, de facto, influência partidária, não resultam, objetivamente. Foram feitas algumas tentativas no passado, que ainda não, a meu ver, ainda não foram suficientes, nem cumpriram aquilo que será o desejável. Qual é o modelo ideal? Eu confesso que não tenho a resposta. O que eu sei é o seguinte: o cartão de militância de um determinado partido não deve ser um cartão de ouro para um determinado lugar. Não deve ser cadastro também. Não deve impedir que as pessoas possam, de facto, fazer uma carreira, seja ela qual for. Mas não deve ser, de facto, por causa desse cartão e apenas por causa desse cartão que as pessoas chegam a um determinado lugar. Deve ser por via do mérito. Encontrar um modelo que seja equilibrado, em que esse mérito possa ser valorizado, é uma discussão extensa que tem decorrido, mas que eu sinto que ainda não chegamos à conclusão de qual será o modelo ideal. Será certamente juntando a APA, que é a associação que representa o conjunto de representantes no área da administração, as várias ordens profissionais e, eventualmente, outras organizações que tenham interesse direto ou indireto, incluindo os próprios doentes, no processo de decisão e discussão, é algo que eu acho que no âmbito da grande reforma que a saúde precisa, na lógica daquilo que temos vindo a discutir, que é fundamental, porque todas estas grandes mudanças com base em métricas, com base em gerar valor, em transformar o sistema deste modelo industrial para um modelo orientado para a saúde e bem-estar da população e a qualidade de vida e bem-estar da população, exige enorme competência na gestão. E por isso eu sinto que pelo menos o ambiente dentro dos partidos, ou pelo menos dentro do meu, é aquilo que eu posso falar, existe para esta discussão decorrer de forma séria e diria mesmo que deve ser feita quanto antes. Da minha parte, a disponibilidade é total para fazer parte dessa conversa.
Eu também, eu também acredito que fruto das consequências da pandemia estamos em melhores condições para olharmos para a saúde, olharmos para estas reformas como uma necessidade absoluta e, portanto, eu penso que a nível político consigamos ter esta abertura. Tu, como principal figura do PSD na área da saúde, já estás preso, pelo menos perante 500 pessoas. Caso um dia venhas a ter um cargo de decisão política, não te esqueças daquilo que aqui disseste. Porque eu olho muito para esta questão. Nós muitas das vezes temos boas ideias e temos um pensamento muito estruturado em determinadas áreas, mas depois parece-me, eu nunca lá estive, mas tenho a sensação que quando se tem o poder de decisão na mão, o corporativismo, o setor é tão complexo, tem, digamos, tantos lobbies fortíssimos que parece-me que nos limitará depois nessa tomada de decisão. Mas uma certeza eu tenho, e tudo aquilo que nós aqui falámos, a nossa responsabilidade individual será absolutamente crucial na criação dessa exigência. Como dizia o Alexandre, e bem, esta necessidade da gestão participada, cada vez trazermos, mesmo a gestão operacional, estar mais dentro daquilo que são a definição dos objetivos estratégicos, até das próprias instituições, dos vários stakeholders. Eu penso que foram criadas as condições ideais. As ordens pela missão que têm. Só dizer uma coisa, peço desculpa. Claro. É só porque disseste uma coisa que eu acho que é importante frisar. O problema dos ministros da saúde, daquilo que é a história das últimas décadas que eu tenho acompanhado mais de perto, é que tipicamente não têm a força política ou partidária para impor certas reformas que vão mexer no establishment dos interesses. E por isso é que eu tenho defendido, aliás, num livro que eu publiquei recentemente, escrevi isso mesmo, que o Ministro da Saúde deve ser para conseguir as grandes reformas que são necessárias, para poder implementar uma política de saúde, que é saúde em todas as políticas, o que implica mexer em todas as áreas de governação, o que implica mexer em todas as áreas de interesse, o Ministro da Saúde tem que ter poder efetivo, o que seja ser um Ministro de Estado, equiparado ao Ministro das Finanças. Porque, caso contrário, é um ministro sempre de segunda linha e que não tem a força para impor o que é preciso, o que, ao contrário de muitas vezes tem o ministro das Finanças ou algum ministro de confiança pessoal do Primeiro-Ministro. Ou como em alguns países, onde se viram as grandes reformas da saúde, o próprio Primeiro-Ministro assumir a pasta da saúde. E, portanto, nós precisamos de liderança, e por isso é que eu tenho dito sempre, e se calhar uma das críticas que tenho feito mais a esta atual tutela, e aqui toca um pouco naquilo que foi dito antes, é que da parte da tutela, não basta serem bons tecnicamente ou assumirem uma postura tecnocrática. Tem que fazer política, e tem que fazer política começando no Conselho de Ministros e a terem uma posição de força perante os seus pares. E a saúde poder, de facto, ter uma voz ativa. Caso contrário, os grupos de interesse vão sempre esmagar o Ministro da Saúde, que não vai ter a força para fazer esta ou qualquer outra reforma. Desculpa interromper-te, mas eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção do poder limitado que a maioria dos Ministros da Saúde têm tido ao longo dos anos, dentro do contexto do Conselho de Ministros, e que tem determinado muitas vezes a falta de reformas que são tão importantes no nosso país. Sim, é verdade. Nós vivemos de muito perto os vários conflitos que o professor Adalberto Campos Fernandes tinha com as várias ordens e a própria saída dele, a forma como sai, portanto, revela exatamente aquilo que tu estás a dizer. De facto, é preciso dar um outro corpo, uma outra importância, um outro poder, digamos assim, a esse Ministério, até na tomada de decisão. Mas eu gostaria de pôr o foco naquilo que, pelo menos, eu tenho pautado a minha vida pelo mérito e gosto de me rodear das pessoas pelo mérito. E eu penso que o caminho é este. O caminho é empoderarmos uns aos outros, no sentido de criarmos aqui cadeias de exigência, porque são essas, pelo menos é esta a evidência que eu trago de outros países, onde de facto as reformas foram feitas com as pessoas e não contra as pessoas. Portanto, as reformas têm que ser feitas com os stakeholders, temos que chamar os stakeholders às mesas, temos que discutir de forma transparente, de forma aberta, as dificuldades que temos, as oportunidades que temos, aquilo que se aprende na gestão. E, portanto, eu penso que neste caminho Portugal tem os melhores profissionais de saúde para ter resultados muito positivos. Tem profissionais de saúde, desde enfermeiros a médicos, pessoal muito capacitado. Aliás, os países mais ricos vêm-nos roubar os profissionais por alguma razão. E, portanto, nesse sentido, eu penso que
que estamos a ter algum sucesso. Eu não diria um sucesso completo, pelo menos naquilo que toca à Ordem dos Enfermeiros, no sentido de empoderar esta classe com aspectos positivos e não aquele empoderamento negativo, só a crítica, portanto, só pela crítica. Eu penso que temos que abandonar esse pensamento, termos uma capacidade de argumentação bastante sustentada naquilo que são as nossas opiniões clínicas e técnicas, e eu penso que temos feito esse caminho. O Alexandre tem-nos acompanhado e nós, com os vários conselhos de administração, temos feito essas parcerias de entendimento, obviamente criticando aquilo que está errado e apontando outras soluções, mas temos conseguido criar algo de positivo, é um facto. Mas precisamos transpor isto a nível nacional e, de facto, quando tu estiveres, Ricardo, nesses cargos, eu vou-te cobrar essas realizações, porque, bem, eu tenho 39 anos, eu gostaria de facto de ainda assistir a uma mudança estrutural no nosso país, que tenha por base o mérito, que consiga promover aquilo que é o nosso bem-estar, que consigamos reduzir a corrupção, não só através de leis, mas sobretudo através da educação e da criação de oportunidades positivas para todos, ricos e pobres. Portanto, este será o caminho de um país sustentável, um país com futuro, um país que tem aspectos tão bons, e que não temos sido capazes ao longo dos últimos 30, 40 anos, 50, 60, de promover o melhor que nós temos. E o tempo já vai longo. Eu gostaria muito de vos agradecer. Eu sei bem o custo pessoal e familiar que tiveram, sobretudo abandonar as vossas mulheres para estarem aqui este tempo, mas eu penso que são estes momentos que conseguimos construir algo, porque são 500 pessoas a ouvirem-nos, amanhã vão partilhar com outras pessoas e, portanto, esta cadeia será emergente, e eu gostava de poder contar convosco mais vezes. Vocês também podem contar com a Ordem sempre que vocês necessitarem. Penso que estamos todos unidos neste desidrato absolutamente crucial, que é construir um amanhã melhor, construir um futuro melhor para os nossos filhos e também para nós, claro, e também para nós, para que possamos ainda ver algo de bom. Eu não sei se vocês querem deixar uma última mensagem. Alexandre, Ricardo. Talvez deixo a palavra final para o Ricardo. Eu creio que o passo certo, e é este realmente, nós conseguimos encontrar esse caminho comum e de forçar esse caminho comum e um caminho construtivo. Eu devo dar nota, por exemplo, nós estamos a trabalhar numa proposta, falaste há pouco da questão da lei de gestão hospitalar, e nós estamos a trabalhar numa proposta de lei de gestão hospitalar que altere um modelo e que vá de encontro a isto que estava aqui a dizer. Portanto, não são só palavras, nós vamos apresentar uma proposta e que convido desde já a Ordem dos Enfermeiros também para se juntar a esta discussão, que evidentemente é uma peça essencial de vermos e como é que podemos ver o sistema de outra forma. Mas não acaba aqui. O que nós temos que conseguir criar esta agenda de transformação do SNS e do sistema de saúde como um todo, em que pelo menos exista honestidade e transparência. E que consigamos que alguém chegue ao pé da Ordem dos Enfermeiros e diga: eu pretendo isto dos enfermeiros portugueses, é este o caminho que eu pretendo para vocês, vamos construir este caminho em conjunto. E eu creio que é isso que é necessário. Porque o que nós não sabemos hoje, administradores hospitalares, enfermeiros, médicos, é que não há ninguém que venha ter connosco e diga-nos o que é que quer para o sistema de saúde português. E como é que essa construção é feita connosco. Porque nós fazemos parte disto. E isto também é as nossas vidas. Tu tens 39 anos, trabalhas provavelmente há 20 anos, as enfermeiras há 20 anos, talvez quase 20 anos. Estas são as nossas vidas, não temos outras. Estamos aqui para ficar. E nós estamos todos aqui para construir um serviço público melhor. Quem trabalha no setor privado certamente também quer construir melhor saúde para todos. Mas é importante participarmos desta construção em conjunto e sentirmos que somos parte da solução. E o que me parece aqui, o maior erro que pode existir a quem está, seja o Ricardo, que venha a ser Ministro da Saúde, seja outra pessoa, a verdade é o que tem que fazer é colocar-nos todos no mesmo barco, não existindo os excluídos e os que são preferidos, porque neste momento, e é com muita tristeza que digo isto, não há política de saúde, não há uma visão para o sistema de saúde.
E se esta crise nos dá alguma coisa, é a oportunidade para repensarmos e de realmente encontrarmos um caminho em conjunto. Obrigado. Então, só para terminar, subscrevendo as palavras do Alexandre, mas também dizendo que, bom, primeiro agradeço a tua referência à minha mulher, ela também agradece e aproveito essa referência para cumprimentar todas as mulheres também neste Dia Internacional, que representam grande parte da força laboral, não apenas entre os enfermeiros, mas do sistema de saúde, e que infelizmente nós vimos neste contexto pandémico as diferenças profundas que existem de género, infelizmente foram ainda mais agravados. E, portanto, no tal mundo pós-pandémico e das reformas que têm que ser implementadas, esperemos que esse fator não seja esquecido. Mas dito isto, e depois desta parte, eu acho que é muito importante percebermos que seja quem for que esteja no topo, e já falei na questão da importância do poder efetivo que o Ministro da Saúde deve ter, por outro lado, eu acredito que qualquer reforma, para ser bem sucedida, não pode ser de cima para baixo. Objetivamente, quem está no terreno tem que não só fazer parte da reforma, tem que se identificar com a reforma, tem que querer comer a relva com quem está a querer implementar ao nível dos cargos de gestão, a quem está a nível de cargo político, mas no final do dia, se as pessoas não estiverem comprometidas, se não houver um espírito de corpo, de identidade para aquela reforma, se as pessoas não acreditarem naquilo que estão a fazer, não vai acontecer. Ou melhor, até pode parecer que está a acontecer, mas não vai durar no tempo, não vai perdurar. E é aquilo que nós ambicionamos, aquilo que tu dizias, Ricardo, gostarias de ainda de ver uma reforma que objetivamente garantisse que aqueles que têm mérito, de facto, fossem aqueles que pudessem vingar. E só acontece se de facto houver essa tal mudança quase cultural e de empenho de todos por via da identidade com a reforma em curso, mas também só assim é que nós vamos conseguir os tais resultados de melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população, que é o nosso fim último. No final do dia nós estamos aqui para servir as pessoas e essas pessoas, os resultados da nossa ação têm que ser de facto objetivamente medidas para nós podermos compreender se estamos no caminho certo. Temos sempre muita humildade para compreendermos se determinado caminho não está a surtir os resultados desejados para corrigirmos esses mesmos trilhos e termos a capacidade de ir construindo este caminho que é muito desafiante, de cima para baixo, mas de baixo para cima, simultaneamente, encontrar-nos todos ali pelo meio. E a verdade é esta: infelizmente, todas as reformas, de uma vasta maioria, ou pelo menos a vasta maioria das reformas, têm sido sempre de cima para baixo e por isso mesmo acabam por não perdurar no tempo. A questão das carreiras, voltando ao início da conversa, acho que é um exemplo de como algo construído por quem constrói o sistema na sua base, mas com o apoio político, não só teve sucesso no momento, como 40 anos depois, continuamos a ver como um dos seus principais ativos. E, portanto, eu tenho esperança, porque no final do dia os profissionais são de extraordinária qualidade e são os profissionais que constroem o sistema. E, portanto, as lideranças políticas vão e vêm. Sejamos nós capazes de continuar a lutar por essa mudança e não temos que esperar que venha alguém que compreenda o que tem que ser feito. Vamos nós começando, seja no nosso hospital, no nosso centro de saúde, num lugar de administração, num lugar de desafio intermédio, o que seja, sejamos capazes de continuar a lutar por aquilo que acreditamos e dentro da pouca ou muita liberdade que vamos tendo, de ir implementando as pequenas reformas que pudermos, no sentido de ir melhorando o sistema. E se fizermos isto de uma forma persistente, eu quero acreditar que podemos ter impacto no longo prazo e isso servir de inspiração para os caminhos vindouros quando o momento das grandes reformas chegar, que espero que seja mais cedo do que tarde, aproveitando mais uma vez a compreensão que hoje a sociedade tem de que a saúde é o pré-requisito para o desenvolvimento sustentável e para o crescimento económico. É fundamental passarmos a compreender que a qualidade de vida e bem-estar da população é a primeira função de um Estado assegurar a todos aqueles que compõem o nosso país. E se calhar ficava por aqui, agradecendo muito o convite e deixando um abraço especial ao Ricardo e ao Alexandre.
Obrigado, obrigado Ricardo, obrigado Alexandre. Nós todos somos uns sonhadores, eu continuo a acreditar, isso é o que me motiva a levantar-me da cama todos os dias, continuo a acreditar que é de facto possível nós alterarmos esta realidade para melhor, se tivermos a capacidade de nos rodearmos dos melhores. E eu tive essa sorte, eu tenho uma equipa na Ordem dos Enfermeiros com uma competência técnica, humana, académica absolutamente ímpar, e são eles também que nos levam cá para cima, porque de facto eu só sou um rosto, e eu acredito, e não quero ser portanto, corporativa nesta análise. Eu acredito que os enfermeiros, pela essência que fazem, por aquilo que representam, têm aqui, ou podem ter, se assim o escolherem, um papel absolutamente central no desenho de um sistema de saúde mais próspero, mais próximo das pessoas, mais consolidado, mas nunca perdendo o foco de que, de facto, o mais importante é trabalharmos em equipa. Eu gostei muito de uma coisa que o Ricardo disse, que esta cultura de trabalho em equipa devia nascer nas faculdades, devia nascer no ensino pré-graduado. Isso é sem dúvida outra discussão que podíamos ter, mas sobretudo eu acredito naquilo que é o poder individual de cada um de nós de transformarmos a nossa realidade. E era essa a mensagem que eu gostaria de deixar: não desistam, mantenham esses níveis de exigência elevados, todos os meus colegas, porque de facto são vocês que estarão na linha da frente sempre, toda a vida, a lutar por melhores condições, melhores cuidados e por um dia melhor. Ricardo, Alexandre, foi um prazer enorme, muito obrigado, e peço-vos desculpa por ocupar-vos o vosso tempo, as vossas mulheres vão me perdoar. Estivemos aqui a construir um futuro melhor. Um abraço muito forte a todos. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite, obrigada a todos.